Olá, boa noite. O Band Eleições desta semana fala sobre sustentabilidade. O que os novos prefeitos e vereadores podem fazer para contribuir com o mundo? E nós, eleitores, sabemos cobrar, ou melhor, sabemos o que queremos para cidades mais sustentáveis? Eu recebo no programa de hoje Fernanda Haskell, que é consultora em gestão e sustentabilidade e desenvolve projetos que aumentem o impacto social. Comigo no estúdio do Band Eleições, o jornalista Carlos Marcondes, que apresenta os programas Diálogo Franco e Ponto de Vista aqui na TV Band Vale. Fernanda, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite aqui no Band Eleições. Nós podemos considerar que esse tema sustentabilidade, essa palavra está muito na moda, é uma pauta nova para os políticos de hoje? Realmente, sustentabilidade está na moda. Talvez nunca tenha sido falado tanto em sustentabilidade como nos dias de hoje. E por isso, não só por isso, mas por uma demanda das pessoas por melhor qualidade de vida e do próprio planeta, que requer uma maior responsabilidade em relação àquilo que está sendo feito, é uma pauta nova, sem dúvida, para os políticos. Carlos Marcondes, boa noite. Boa noite, Nicolini. É uma satisfação participar com você aí do Band Eleições. Ao recebermos a Fernanda aqui, que se faz acompanhar da Heloísa Martins, eu, ao conhecê-la e cumprimentá-la, vendo tão jovem já atuando nessa área, ela como administradora de empresa, eu quero lembrar o seguinte, Fernanda. Até ontem, entre aspas, as crianças matavam passarinho com estilingue, quer dizer, podia tudo. Aí, de repente, vem com um turbilhão de sustentabilidade que quer engessar tudo e a todos. Eu pergunto a você o seguinte: onde está a preocupação com a educação, primeiro, dessas crianças? Até fazer com que elas possam absorver. Hoje, infelizmente, você vai em área rural, o Nicolini falava dos riachos aí nos bastidores conosco, você vê lixo jogado, mas gente que sai da cidade vai passear na roça e joga lixo nas estradas, etc. Então, não seria o caso de, primeiro, os prefeitos, futuros, vereadores, vocês que atuam nessa área, ter uma preocupação focada, básica, na educação primeiro? Sem dúvida, o momento que nós vivemos hoje precisa de uma mudança cultural. E essa mudança cultural se dá permeada pela educação básica. Isso realmente é necessário. Há algumas iniciativas, até mesmo do governo federal, em colocar a educação pela sustentabilidade nas escolas, mas hoje isso ainda não é feito e eu não sei até onde os prefeitos, os vereadores, eles estão comprometidos com esse tipo de iniciativa que precisa de fato acontecer. O que eu tenho visto aqui na região são algumas ações isoladas, como gincanas na Semana do Meio Ambiente, onde é colocada essa pauta. Mas é muito pouco, né, Fernanda? É muito pouco, ainda fala-se apenas de pesquisa, o lixo faz isso, faz aquele outro, e não há uma mudança de fato na atitude. Cultural. Talvez precise trazer, Fernanda, a coisa para mais perto das pessoas, porque assim, é o que você falou, às vezes parece muito distante, sustentabilidade, quem vai fazer, a empresa que vai fazer, a empresa grande que polui tem que fazer, né? E dentro de casa, né? As pessoas ainda não têm essa informação. Como fazer chegar essa informação? O poder público tem um papel importante nisso. O poder público ele tem um papel importante e decisivo nessa questão de educação ambiental. E, de algum lado, a iniciativa precisa acontecer. Hoje, a iniciativa acontece a partir de catadores de material reciclado, que falam nas nossas portas: eu tenho orgulho de ajudar a natureza, e também a partir daí que eu tenho a minha renda. Infelizmente, as ações são isoladas e precisa de um articulador social, de o poder público realmente se sensibilizar com a causa e tornar isso na execução, tornar real na execução. Veja, se me permite, Fernanda, até porque quem tem o poder de polícia é o poder público, né? As leis são emanadas do poder público. Então, se não houver essa consciência efetiva, começando por aí, por exemplo, você atua numa ONG nesse sentido, ótimo. É uma jovem administradora de empresa atuando nessa área. Agora, não deixa de ser uma atuação isolada, né? Se você não sensibilizar, se os administradores não forem sensíveis a isso, nós vamos falar no vazio. Aqui a Band fez esses dias reportagem de uma indústria em Taubaté que despeja
o seu produto químico, etc., na galeria de águas pluviais. Ora, onde está a nossa consciência nesse sentido? Quem sabe, quem faz isso, não tem a consciência do dano que está causando. Porque lá atrás ele não teve essa educação. Então, acho que nós teríamos que zerar e começar pela educação básica das crianças para que elas possam absorver, concorda? Eu concordo com isso, mas infelizmente a gente não tem tempo de agir só na educação básica. Sem dúvida. Tem que trocar o pneu com o carro andando. E essa é a realidade, o desafio que nós vivemos hoje. É ter algum tipo de ação paralela enquanto o mundo continua acontecendo. E acredito sim que a educação básica precisa começar agora. Agora, falar de sustentabilidade, falar como, o que fazer com o lixo, como consumir de forma mais consciente, mas também aquele cara que está jogando os poluentes no rio não pode mais continuar fazendo isso. Aí porque entra a o poder legislação, público, que tem o poder de polícia. Exatamente. Mas, infelizmente, o poder público hoje ele não atua de forma efetiva em relação à sustentabilidade. Acredito que por falta de consciência e por falta de capacidade técnica. E esses gestores não tiveram educação lá atrás. Essa é a grande verdade. Nós precisamos falar isso. Nós precisamos falar isso. Né? Ao contrário dessa educação que eles deveriam ter, alguns deles estimulam o empresário a... Isso aí é bobagem, etc. e tal. Esse é o grande mal também, né? Infelizmente, nós estamos acostumados a deixar tudo para depois. Não é depois eu faço, ou então eu não sou responsável por isso. Acontece que, no sentido de planeta, não tem onde jogar fora. Nós vivemos num planeta que é comum à humanidade. E essa sensibilização, essa consciência precisa surgir. E pela educação, acredito que seja o melhor caminho, educação de crianças e também adultos que não tiveram essa educação lá atrás. Agora, Fernanda, a gente falou aqui numa palavrinha que para mim é um pouco mágica nessa questão, que chama-se renda. Você falou dos catadores de reciclado que fazem renda, conservando o meio ambiente de alguma forma. Como estimular projetos ou fazer com que o poder público organize oficinas de reciclagem, de catadores, uma coisa mais organizada, com uma venda direta que possa ter uma renda maior? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam em sustentabilidade, fica caro fazer sustentabilidade, não dá renda. É preciso fazer renda e fazer ela custar mais barato. O poder público pode ajudar nisso de alguma forma, os futuros governantes? Como é que você vê isso? Sem dúvida, o poder público é decisivo, principalmente no apoio a essas ideias. A Opt é um pouco diferente do que você caracterizou como ONG, ela hoje atua como um articulador social e a ideia é montar fundos de investimento privado, onde algumas ideias em prol da sustentabilidade sejam financiadas e apoiadas de forma técnica. As cooperativas de catadores de material reciclado é uma grande alternativa, tanto para o meio ambiente como econômica, mas de fato precisa de apoio do poder público. Em São José dos Campos, por exemplo, nós temos alguns exemplos de iniciativas que já acontecem graças, além de toda a força de trabalho do pessoal que já trabalha com essa área de reciclagem, o poder público, graças ao poder público que incentiva, alugando ou construindo galpões, auxiliando com caminhões de lixo, coisas que já acontecem em Taubaté, embora seja de forma isolada e poucas pessoas tenham conhecimento disso. Talvez fazer com que isso seja mais conhecido seja um caminho. A gente vai continuar falando disso depois do intervalo comercial. Não saia daí, o Band Eleições volta já.